Religião é um conceito que é aberto, assim, não tem como a gente definir, né? A gente pode analisar ele de diferentes perspectivas. Tem filosofia da religião, tem psicologia da religião, e tem sociologia da religião, e tem outras das coisas da religião. Cada um observando o fenômeno religioso de um ângulo distinto. Por exemplo, aqui eu tenho a cruz ou a âncora? Eu nunca lembro. A cruz. Aqui, talvez os guris vão dizer, não, Paulinho, tem uma cruz no pescoço, mas o Miro vai dizer, não, tem uma âncora. Então, perspectiva diferente, às vezes está olhando para o mesmo lugar. Está vendo a mesma coisa, mas tem uma ótica diferente, né? A gente também precisa considerar que existem matrizes religiosas, né? Existem fórmulas, existe uma matriz para criar uma religião, ou as religiões se criaram de matrizes, ou vieram evoluindo de alguma coisa. Existe o budismo, que tem gente que afirma que não é religião, porque não tem um Deus, seria só uma prática, né, de vida. Mas as 5 religiões universais, que são as principais, é budismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo e islamismo. São as 5 maiores, ou as principais. Uma definição universal de religião, que dizia o Otto Maduro, no livro que ele escreveu sobre religião e lutas de classes, ele dizia que a religião funciona como uma fórmula, que é um conjunto de crenças a respeito de um ser superior ou um ser anterior, e também um conjunto de ritos, de rituais, que é voltados às pessoas. E ali os fiéis desenvolvem uma relação de obrigação para ter benefício. Então ele diz que a religião é um conjunto de rituais onde os fiéis que vão criam um monte de obrigação para chegar a benefícios. Não sei se deu para entender. Na prática, isso significa que eu cumpro as minhas obrigações com a divindade e aí eu recebo as minhas bênçãos. Se eu não cumprir, eu vou receber uma maldição. Isso eu acho que é o mais tradicional, né, de religião que a gente conhece, né? Obrigado. Traz uma aguinha para mim, por favor. O problema é que nós, seres humanos, não conseguimos cumprir integralmente as obrigações da religião. E a gente passa a viver assombrado pelo medo da maldição. Então, a gente não consegue cumprir as obrigatoriedades e a gente começa a viver com a assombração de que alguma coisa vai acontecer para a gente, porque a gente não está agradando o Deus que a gente está seguindo. O medo da lógica religiosa. Medo do quê? Do que a gente tem medo? Agora vocês podem me ajudar, de novo. Dos castigos. Só dos castigos. De não receber bênçãos. E de coisas naturais, assim, que podem acontecer com a gente. Coisas que vocês já escutaram, sei lá, não vou fazer tal coisa, ou alguém fica doente na família. Não sei se vocês já ouviram. Sim, Superstição, todas essas coisas. Medo do retorno, se você não fizer isso, não vai acontecer aquilo. E medo, então, além do medo do quê, é medo de quem? Medo do lugar também, medo do purgatório, né? Purgatório, uma consequência pós-vida, né? Pro inferno. Medo de algo maior que nós, capaz de trazer uma praga, uma maldição hereditária, uma enfermidade, a destruição da família ou da colheita. Isso era muito comum no Antigo Testamento, né? Tinha um ser superior, está muito frio aí agora? Não? Tinha um ser superior que aí ele dizia, se tu não dizimar, Deus vai deixar que os gafanhotos venham e comam toda a tua lavoura. Se tu fizer tal coisa, enfim, né? Tinha esse... eu sempre digo assim, a história do dízimo vai ser a nossa próxima série, vai ser sobre rituais, e um deles é dízimo.
Para dar uma pincelada bem rápida, assim, mas o dízimo, ele, se não pega no medo, ele pega na ganância. Porque ou eu devolvo para não ter a minha vida comprometida e vira obrigação, ou eu devolvo porque se eu devolver 10 eu ganho 100. É o banco que dá mais juro, né? Então, se não pegar no meu medo, vai pegar no que eu quero ficar rico, né? Enfim. Mas a gente vai discorrer bastante sobre isso, como o judeu pensa sobre dízimo, e para a gente entender junto, como comunidade, de que, cara, é manipulação humana, sempre, sempre. Ai, ai. Por isso, religião envolve não apenas crenças e ritos, mas também tabus, códigos morais que determinam o que os deuses aprovam ou desaprovam, né? Código moral, a gente já falou, né, que quando eu falei sobre pecado, a gente fala que é um grupo de regras morais os pecados, né? Mas não necessariamente que são as regras de Deus, são regras que às vezes a sociedade impõe, a lei impõe. Não estou dizendo que as regras são ruins, mas estou dizendo que elas nos aprisionam. E elas não são a base do nosso relacionamento com Deus, não pode ser. E quando a gente aprende que as regras não são base de se relacionar com Deus, a gente também tira as regras de base de a gente se relacionar com o outro. Porque o exemplo vem de Deus para nós e de nós para os outros. A cruz mostra isso, vem dele para nós e a outra parte é nós com nós, e daí não tem nenhum acima do outro. A Cristo tem uma tatuagem que diz que aos pés da cruz a gente é tudo igual. Então Deus mostrou como faz, agora a gente replica. Só que para a gente entender o que Deus mostrou, a gente precisa tirar um monte de mística que tem aí atrás das coisas, e às vezes é o texto literal que romantizaram ou trouxeram de uma maneira para dominar, e a gente se prendeu. E a gente se prendeu, e a gente prende o outro, que prende o outro, que prende o outro, e lá se vão, sei lá, 2.000 anos, ou mais, ou 6.000, ou 20 milhões de anos, que eu não sei quanto, né? Um dia a gente vai, de repente, vai descobrir. Agora tem uma briga aí na internet do universo jovem, não sei se vocês... Não? Que descobriram que tem não é grafite, descobriram que um fóssil lá não é mais velho que 6.000 anos. Daí eles estão aí tem os cientistas do design inteligente, que fala que o mundo foi construído a partir de alguém muito inteligente, e aí eles não conseguem dizer se é Deus ou se não é. Daí estão tentando rebater os outros que estão dizendo que o mundo evoluiu em milhões e milhões e milhões de anos. Enfim, é uma briga que, enfim, não muda nada da minha vida, mas, enfim, é só curiosidade. Né? Não sei nem por que eu falei. Essa era para rir. Era a hora. Era a hora. Então, códigos morais que determinam o que os deuses aprovam ou desaprovam, né? Exemplos, eu tenho que subir a escada de joelho. Quem já ouviu isso? Quem já fez isso? Sinto muito em te dizer, no jeito que eu enxergo Deus não funciona, não vai resolver nada na tua vida, subir ou não subir de joelho não vai resolver nada, Deus não vai ficar com mais dó, menos dó, não vai te amar mais ou vai te amar menos por causa disso. Tem um episódio da série que a gente fala que não há algo que eu faça para que Deus me ame mais, mas também não há algo que eu faça para que Deus me ame menos. O amor já está derramado, né? Parece que ele foi lá fazer assim e... Sabe o memezinho? Virou demais. Preciso cumprir um voto. Devo fazer um jejum. Eu preciso carregar algum artefato no corpo. Nada disso. Na ótica que eu enxergo Deus, dá certo porque essas coisas elas me aprisionam. Porque eu fico apegado a ter que fazer me sujeitar para ser abençoado. Sempre numa tentativa de agradar a divindade para obter proteção ou prosperidade. Religião, nesse sentido, funciona como um tripé de rituais. Vou dançar em volta da fogueira, vou ir na missa, vou vir aqui no culto, vou ir numa romaria, vou fazer algum sacrifício. Nada disso vai deixar que a gente... Deus não é meritocrata. Deus não é. Pode parecer, muita gente quer que pareça, mas eu tenho uma
feliz notícia para dizer que ele não é meritocrata. É que às vezes as pessoas estão tão sedentas de acreditar em alguma coisa, tão vazias de si próprias, que elas acabam se pegando a alguns enigmas, alguns dogmas, algumas imagens, alguns rituais para se sentir... Uhum. É que eu acho que tem coisas que é mais fácil eu ter uma lista. Por exemplo, se me disser assim, Paulinho, a lei antes dizia assim, traga 10% do seu valor para sustentar... Tinha 12 tribos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas tinha 12 tribos e uma delas não fazia nada, não trabalhava na terra, ela não plantava para ter sustento. Então o que Deus disse? Essa tribo, ela cuida das coisas, das minhas coisas, do tabernáculo, então ela não vai conseguir plantar para comer. Então as outras tribos vão trabalhar, vão plantar e vão tirar 10% e vão dar para essa tribo. Então, 11 tribos tirando 10%, aquela lá ficava com 11 partes e as outras ficavam com 9 partes. Tem gente que diz isso, que a igreja tem que ter mais que os membros, né? Daí eu digo assim, imbecil, não tem que acreditar nessas coisas. A gente dá a voz para esse tipo de retardado e a gente se prende. Deus disse assim, cara, eu quero que vocês se amem entre si. Qual que é a melhor forma? É eu doando um pouco do que eu tenho para ti. Era simples assim, porque Deus fazia chover maná. Ele podia sustentar a tribo, ele disse assim, não, o povo pode participar, vocês podem cuidar daqueles irmãos que estão cuidando das coisas do reino. Não precisa, né, subir o coração de vocês, querem tudo para vocês. Então, vê como é sutil a manipulação, né? Eu pego a Bíblia para manipular. Assim, não, a igreja tem que ter mais, porque lembra lá atrás, né? Só que daí, assim, Deus disse assim, cara, pega 10% do que tu colher e não pega o ruim, né? Não pega o que tiver ruim. Não pega o cabrito lá que está mancando, pega o bom e dá lá. Não vai te faltar nada. Quando tu for colher lá, pega a parte mais bonita da colheita e doa. Não doa aquela que está podre ou que tem bicho, não sei o que, doa a boa. Não vai te faltar. Então, entregar 10% era fácil. Só que quando Jesus veio, ele disse assim, vocês querem cumprir a lei, porque daí o que acontecia? Eles batiam no peito e diziam, não, a gente cumpre a lei, a gente colhe endro e cominho, que eram coisas pequenininhas, e a gente doa 10% disso. Daí ele falou, vocês são hipócritas. E Jesus fala isso na Bíblia, está escrito lá, vocês podem procurar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Pode ler que uma hora vocês vão passar lá. Mas ele fala assim, vocês são hipócritas, vocês colhem o endro e cominho, vocês dão o dízimo disso porque é pouca coisa, não vai fazer diferença. Vocês tiram o cisco do olho do irmão e vocês não tiram a trave que está no olho de vocês. Vocês não enxergam. Assim, dar 10% é muito fácil. Só que eu venho aqui para dizer para vocês que vocês têm que dar tudo. Dar 100%. Vocês querem viver a lei, então vocês têm 613 leis para cumprir. Se vocês errarem em uma, vocês vão ser condenados por todas. Ele diz assim, esse é o peso da lei, é o peso de ter que cumprir alguma coisa. Ele disse, mas eu estou oferecendo uma vida para vocês que vocês não precisam cumprir nada. Doem tudo, mas não precisam cumprir nada. Ele disse assim, na graça eu dou tudo, eu doei tudo, mas eu não estou cobrando nada. E então não sai e não cobra nada, mas doa tudo. É diferente, né? É diferente. Ele diz assim, quer fazer, então faz direito. Tem todas essas leis aqui, mas não precisa. Não tem necessidade. E por que eu digo que parece que Deus condenava quem seguia outros deuses antigamente. Parece que Deus condenava, mas ele dizia assim, não é bem uma condenação, mas ele está dizendo assim, cara, esses deuses, eles pedem para vocês obrigações. Se vocês fizer ou não fizer, eles vão ficar brabo, eles vão botar em cima de vocês julgo, então não vai lá. Eu aqui estou deixando vocês livres, por isso que eu não quero que vocês vão lá. Mas ele não está...
Ele não estava dizendo assim, é proibido ir, é proibido fazer. Hoje dá a intenção de que é proibido, de que era proibido, de que ele estava proibindo, de que ele ia matar todo mundo que fosse lá, porque ele estava dizendo assim, vocês estão procurando algo que vocês mesmos vão se matar, porque vocês vão ficar tentando cumprir um monte de coisa que vocês não vão conseguir. Então fica aqui vocês estão libertos, aqui vocês estão livres, aqui vocês não precisam fazer nada, aqui a vida é bem mais tranquila, você fica pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, não sei o quê, uma vida monótona, sei lá. Né? Mas a gente tem o dom de se enredar, de se amarrar e de procurar coisa que tira a nossa paz, né? A prova é que a gente casa, né? Paulo fala, se tu conseguir, fica solteiro, mas se não conseguir, casa. Mas ninguém consegue ficar solteiro, né? Mas Paulo disse, ó, dou um conselho, fiquem solteiros. Né, Zé? Esses Paulos. Deu para entender até aí que é fácil e é simples, que é tranquilo, assim, que era para ser tranquilo. Mas é uma bênção na tua vida, Paulo. Uhum. Alguém vai dormir no sofá. Eu dormi essa noite, né? Vai de Milana chuva. Vê que a Cris já vai exemplar aí. Exemplar. Já vai te exemplar. Vocês conhecem a história do exemplar, não? Ei, Paulinho, Hã? vai no legendário que resolve. O Zé quer me arrumar cancelamento na internet, tá gravando, Zé? Vocês querem que eu fale do Legendário ou não? Não precisa. Fala alto pra todo mundo rir. Acho que eu e a Gabi Nós vamos nos nos legendários catar o marido. Ah, vocês vão lá? Boa sorte. Já vem pronto? Já vem no padrão? o padrão que a gente precisa, então. Ah, eu não sou contra subir a montanha, mas eu sou contra e eu não sei o que eu sou. Não tirei minhas conclusões. Detalhes, né? É. Dos sedentários. Mas a história do exemprano, tinha um cara na igreja que um dia... Eu congregava numa igreja que eu já contei aqui que a gente tinha que confessar pecado, né? A gente tinha a data marcada para confessar pecado. Toda quarta-feira o nosso discipulador ia na nossa casa e aí a gente tinha que confessar as coisas que a gente fazia durante a semana para ser... Né? Tipo assim, se Jesus voltasse hoje, tu tá salvo? Não? Tu, Ninha? Tá? Por que tu tá salvo? Por que tu não tá salvo? Era isso que eles botavam na nossa cabeça, assim, cara, se tu não confessar os pecados, tu vai pro inferno. A gente não tinha essa clareza de dizer assim, não, se Jesus entrar na porta, eu tô salvo, eu já tô salvo. Eu já tô salvo porque foi ele que fez, não fui eu que fiz, não sou as coisas que eu faço, né? Onde é que eu queria chegar? Meu TDAH tá... do exemplar. Aí, teve um casal de amigo nosso, não, foi dois obreiros lá da igreja foram na casa desse casal aí para escutar os pecados deles, né? Chegaram lá, antes de bater na porta, escutaram um ai, ai, ai! E ele gritava, ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ele gritava. E daí eles vão bater na porta, né? Bateram na porta, saiu ele com o olho roxo, os cabelos assim, tudo arranhado, que assim. O que aconteceu, fulano? Tava exemprando ela ali. Tava levando um pau, né? Mas tu vê que o cara é macho, saiu lá dizendo que era ele que tava... por que eu contei essa história? Eu não lembro, né? É que a Deise falou do exemprano. Desculpem o meu TDAH, eu devo ter um bem forte. Mas, olha só, quem conhece a história do Jonas da baleia? Todo mundo sabe, né? Que ele caiu lá no mar, a baleia engoliu ele, enfim, né? Mas aqui tem uma história de meritocracia. Pegam esse tipo de história para colocar em cima da gente meritocracia. Porque o Jonas, ele estava indo para um lugar... Deus disse assim para ele, vai lá. Vai, Jonas. E aí ele falou, não vou. Cara, quem em sã consciência olha para Deus e diz, não vou? É tipo a Celine olhar para mim e dizer, não faço. Hoje eu não faço nada, mas antigamente eu ia fazer, né? Assim, meu pai dizia assim, respeito é bom e conserva os dentes, guri. É tipo isso, né? Como que tu olha para Deus e diz, Deus, não vou.
Deus disse, tá bom, tem um peixinho aí que vai te comer, vai te engolir. Cara, ele pegou carona com uma galera lá, uns piratas, sei lá, o que era aquilo, e começou a dar uma tempestade, porque ele estava indo pro lado contrário, né? Era para ele ir para lá, ele pegou o barquinho e ele foi dormir no porão do navio, e começou a dar uma tempestade, não sei o que, e a galera começou, não sei o que, aquele barco quase virando e entrando água, e era vento, e não sei o que. Daí aí teve um insight lá. Quem que está com problema com o seu Deus? Eu não sei. Um disse eu levo os dízimos, o outro falou, eu tenho os meus sacrifícios, o outro falou, não, eu oro todo dia, o outro falou, eu jejuo, daí o outro não sei o quê, todo mundo se justificou, ninguém devia nada para Deus, e um deles lembrou, cara, tem um cara dormindo lá embaixo, vamos lá falar com ele. Chegaram lá, Jonas, tem algum problema com Deus? Daí ele falou, tenho. Então é tu, meu filho. Jogaram ele para fora d'água. Diz que quando eles jogaram ele, cessou na hora. E veio uma baleia, comeu ele ficou 3 dias. Foi lá, ela foi lá, cuspiu ele na areia e tal. E se a gente olhar para isso, num sentido literal, a gente pode entender que Deus mandou fazer, ele não fez, Deus ficou puto. Mas Deus não ficou bravo com ele. Porque o que Deus queria era salvar uma cidade. Deus falou assim, cara, a cidade que eu estou pedindo para tu ir é Nínive. E essa cidade é uma desgraça, cara, ninguém se respeita, a galera lá, enfim, chutaram o pau da barraca já. Mas eu queria que tu fosse lá, levasse as boas novas, dissesse para ele que pode, né, ser muito leve. Ele falou, não, Deus, aqueles caras são tudo, tem que morrer tudo mesmo. Ele estava indignado, ele não queria ir lá. Então eu vejo Deus amando uma cidade que precisava que Deus chegasse lá e mostrasse que ele amava, que não era um Deus que queria chegar lá e botar um apanhado de regras. Só que isso hoje se pega para dizer que a gente precisa viver com mérito, porque senão Deus vai jogar nós para fora do barco e vai vir um peixe e vai comer a gente. E o peixe pegou o Jonas lá, porque vai saber que tamanho do mar que ele estava, em que posição, e largou ele na areia, cara. Para mim é simples. O peixe salvou ele de morrer. Diz que a baleia tem um ácido que destrói as coisas muito rápido, né? Como é que ele não morreu? Também não sei se tinha baleia naquela época, daqui a pouco ele pegou um barquinho dormindo e nem sabe, né? Porque já estava dormindo mesmo. Enfim, não vou contestar, né, o que está escrito, mas enfim, para mim tem uma lógica. E não é a lógica da prisão de novo. Consegui explicar até aí? Então, para diminuir a fúria de Deus, ou aplacar, ou cessar a fúria de Deus, aconteceu um sacrifício, que foi jogar Jonas. E daí vão te dizer que tu precisa te sacrificar, que tu precisa orar, que tu precisa jejuar, que tu precisa devolver dízimo, que tu precisa estar aqui domingo, que tu precisa ir assistir a Sirius tocar, essas coisas, né? Essa é boa, né? Essa é boa. É boa. Assim, a humanidade foi inventando rituais e sacrifícios para tentar evitar a ira divina, sempre movido por culpa, medo ou ganância. Mas onde é que entra o Evangelho? A mensagem do Evangelho rompe com essa lógica e Romanos 5 diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morre por nós e nós sendo ainda não merecedores. Então a gente não merecia, Jesus veio e morre, então essa é uma das provas de que Deus nos ama. A morte de Jesus revela o amor gratuito de Deus. Eu já contei, mas vou contar de novo. Que um dia um pastor chegou lá em casa e falou, Deus é amor, mas também é justiça. Daí eu falei para ele, então me explica o que é amor incondicional. Ele falou, amor incondicional mas é que... eu disse, é difícil, né? É difícil aceitar que não tem condições. É muito difícil aceitar que não tem condição, porque a gente não quer deixar de condicionar. Eu prego aqui todo domingo que a gente não tem que botar condição, e durante a semana eu coloco condição.
lá na vida da Cris, da vida da C, lá com os meus colegas de trabalho, e é assim, a gente não quer deixar as condições de fora porque a gente quer mostrar para as pessoas que o nosso jeito de vida às vezes é melhor, às vezes ir para o nosso caminho é mais fácil e tal. Mas será que é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Malamém, né? Essa era para ter sido engraçada de novo. Livrai-nos do Malamém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, não cumprimos nossas obrigações, mas a cruz nos tira da lógica do medo. Não existe maldição para ser quebrada, não existe sacrifício a ser oferecido. Então, o que eu devo fazer? Qual que é a sugestão? Quem que pode? O que vocês acham que a gente deve fazer? Viu como é difícil responder? Que a gente vive nisso. A gente aprendeu a ter méritos. Mas Deus ele só queria que a gente vivesse. Ele disse para Adão, Adão, tua vida está muito monótona e eu vou fazer uma mulher para te incomodar. Lá ele. Tô brincando. Lá ele. Ele disse, cara, é só viver, eu fiz isso aqui para vocês usufruírem, viverem. Era pra gente ser vegano, Deus não disse, criei aqui o jardim, agora vocês vão matar os bichos para fazer churrasco, que é bom, né? Churrasquinho é bom, mas ele disse, cara, tem um monte de coisa aqui para vocês comer, vocês não vão ter que trabalhar, as frutas vão vir sozinhas, vocês vão ficar aqui. E o homem achou monótono, né? Ele disse assim, não, vamos arrumar alguma coisa para se incomodar. Vamos comer uma fruta aqui para nós ser expulsos daqui, ter que trabalhar, ter que pegar no arado, ter que virar a terra, né? Isso aqui vai ser muito ruim de... Deus vai vir todo fim de tarde para tomar chimarrão, mas da 6 da manhã às 6 da tarde é tempo, né? É tipo ir daqui a Chapecó, é chão, né, cara? Não chega nunca o negócio. Aí tu pensa, ele diz, não, vamos achar. Hã? Vamos dar uma agitada, vamos... E sabe que a Bíblia diz que através de um homem entrou a meritocracia no mundo, que foi Adão. E através de um homem a meritocracia saiu do mundo, que foi Jesus. Daí um dia me perguntaram assim e me deu muita confusão. Me perguntaram, Jesus era homem e era Deus. Então, por isso que ele não fez nada de errado. Ele não tinha raiz de pecado, porque existem estudos que falam que quando Adão pecou, a semente que ele passa para Eva é uma semente contaminada e estragada e errada. Ele tem uma mácula e quando ele passa o sêmen dele, ele passa o sêmen imaculado, por isso que a gente nasce com o pecado. Então diz que, e aí Jesus quando nasce, quando vem o Espírito e coloca na Maria, porque não podia vir um sêmen imaculado para ela, para que ele conseguisse cumprir, por isso que ela era virgem, não tem nada a ver com o pecado de ela transar com alguém e aí ela virar uma pessoa suja ou coisa assim. Não, era porque o sêmen que talvez José passasse para ela ia vir imaculado, com certeza ia vir por causa daquele erro que foi, né, erro. Aí um dia um cara disse assim para mim, Jesus conseguiu porque o sêmen que veio para Maria era sem mácula, ele era Deus, ele era homem, mas ele também era Deus. E ele conseguiu porque ele tinha a natureza divina dentro dele. Então, por isso que ele conseguiu cumprir tudo no nosso lugar. Ele não fez uma escolha. Ele veio porque ele era aquilo que ele tinha que fazer. Cara, deu um bug na minha cabeça e eu fiquei pensando. E aí eu fiquei, juro por Deus, que um monte de noite sem dormir, que eu disse, cara, se essa teoria estiver certa, você foi. Daí Deus disse assim, não, é sempre escolha do homem. Eu não manipulo nada, eu não manipulei Jesus para descer. Porque Adão tinha a mesma condição de Jesus e Adão escolheu o que ele quis escolher. Jesus podia ter escolhido não cumprir, mas ele escolheu porque amou.
E amou até o fim. E amou sem esperar nada em troca. E amou sem a gente merecer. E amou a gente do jeito que a gente é. Adão podia ter escolhido não fazer, não comer a fruta. E comeu a fruta e botou a culpa na Eva ainda. Porque a gente tem vergonha quando acontecem as coisas com a gente quer botar a culpa no outro. Deus disse, cara, não precisa ter vergonha, não precisa fazer nada. Vive. Acorda de manhã, vai trabalhar. Sorria para os outros. Não cobre dos outros as coisas que tu não quer que te cobrem. Ame os outros como eu te amei. E todas essas outras coisas que a gente já escutou falar. Então, para finalizar, o Evangelho supera a religião. Quem perde o medo de Deus, perde também o medo da religião. Hoje eu não tenho mais medo de Deus, em partes, né? Um dia eu estava puto e orei, Deus, se tu tivesse aqui eu te arrebentava a cara. Depois, quando eu caí em consciência, eu digo, cara, acho que não é a pessoa certa para mim fazer esse tipo de oração, né? É que nem eu imaginei eu com 60 anos virar ateu. Não é hora de virar ateu, né? Tô quase perto de morrer, né? É a hora de eu me agarrar em alguma coisa, né? O cara vive a vida inteira com Deus e chega no fim e o cara diz, eu não acredito mais. Não é hora. Quem perde o medo da religião não pode mais ser manipulado por ela. Se a gente perde o medo de Deus, a gente não tem mais medo da religião. E se a gente não tem medo da religião, ninguém nos manipula. E se alguém disser, na igreja falavam muito isso para nós, tem uma maldição dentro da tua casa, Paulinho. Você tem que fazer um sacrifício. E agora a minha resposta é, e a cruz? E o que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz me libertou disso, eu não preciso disso. A cruz já está lá, já está posta, não há mais o que fazer além de viver. Viver sem medo e viver com gratidão. Viver com gratidão, entre aspas, porque Deus nem está pedindo que eu seja grato. Mas hoje eu tenho gratidão porque eu entendi, eu fui liberto com essa mensagem. Me libertei de religião, consigo viver em graça dentro da minha casa. Isso me libertou mesmo. Isso fez com que eu vivesse uma vida mais leve, sem cobrar tanto. Um passo de cada dia, né? A Bíblia diz que a Bíblia nos dá duas condições de vida. Uma é ser santo e a outra é viver é santidade. Ela dá essas duas condições, o homem santo e o homem santidade. O homem santo é o homem que foi justificado por Jesus. Jesus disse assim, eu morri no lugar dele, então Deus te enxerga como um santo, porque Jesus pagou. E a santidade seria um processo de santificação que a gente vive até a morte. Que é aquela coisa que a gente vai largando conforme a gente vai caminhando, assim, né? Esse é o processo de santificação. Então são duas coisas diferentes. Eu sou o santo porque Jesus me ganhou isso para mim e a santificação é aquilo que eu vou largando durante a minha caminhada. Agora eu largo um pouco do meu egoísmo, agora eu largo um pouco da minha imaturidade, agora eu largo um pouco da... E vou indo. É como se Deus dissesse para nós, era isso que eu queria, que bom que você entendeu. O Evangelho supera a religião porque rompe com a ótica da obrigação e do benefício, do medo e do sacrifício.